Crucem sanctam subit. Religião. Um aspecto importante quando nós falamos sobre história humana. Se começarmos a regionalizar as coisas, trazendo para o Ocidente, a religião cristã teve um papel fundamental na criação da civilização. Restringindo mais nossa escala, aqui no Brasil, temos uma boa quantidade de religiões e de figuras importantes de cada uma delas, além de muitos adeptos. Mas onde quero chegar com isso? Se olharmos para a produção cultural de hoje, voltada para o entretenimento, as religiões sofrem. Diversos estereótipos de viés claramente negativo assolam personagens religiosos, associados a fanatismo e alienação. E por que isso é perigoso? Com a chegada do secularismo, a religião se desvinculou do comando público, se tornando uma instituição independente, onde as leis civis não se misturavam mais com as leis religiosas. Isso, claro, no Ocidente. A partir de então, naturalmente, a cultura tomou o imaginário popular, sendo sua principal guia para se entender o mundo de uma forma mais clara. A religião então passou a ter um papel mais dividido. Ou se contava com autores religiosos que produziam obras onde sua moralidade estava presente, ou as próprias instituições religiosas tinham suas produções com o selo, por assim dizer, da religiosidade. Mas, com os anos se passando, vemos que o selo religioso, mesmo quando produz material de qualidade, não necessariamente é o mais atrativo para as massas, especialmente numa sociedade secularizada. Então, com isso, cabe à cultura um papel importantíssimo. E nos super-heróis? Muitas vezes rotulados como mitos modernos de moralidade, como fica? Acredito ter um episódio bem bacana para se falar sobre isso e que nos traz uma ideia acurada sobre religião, seja exibindo o perigo de uma crença sem fundamento, egoísta, ou mostrando a bondade e a pureza de alguém que viu nela o sentido para a sua vida. Então, apresento-lhes Noturno, episódio da 3ª temporada da série animada dos X-Men dos anos 90. Por meios oficiais, o serviço de streaming Disney Plus tem disponível este episódio, que lá, por algum motivo que não sei qual, está na 4ª temporada, embora na lista oficial de episódios esteja na 3ª. Além disso, o DVD ou VHS X-Men A Lenda de Wolverine também tem o episódio disponível com mais 3 além dele, sendo Retorno ao Passado, partes 1 e 2, O Lotus e o Aço e Noturno. Inclusive, foi via VHS que assisti este episódio pela primeira vez. Parece até engraçado revisitar o episódio que é dotado de uma grande maturidade em seu roteiro, começando com uma tradução absurda por parte da dublagem em tom cômico, chamando o episódio de Um Mutante dos Diabos. No começo da história, temos uma perseguição a Noturno por parte de uma população que acredita que ele seja um demônio. Essa cena é claramente inspirada pela primeira aparição do personagem nos quadrinhos, X-Men Gigante número 1, história que já cobri aqui no canal. Depois, vemos Vampira, Wolverine e Gambit de férias, com Logan, claro, sendo o ranzinza da parada. Logan sabe da existência do tal demônio após ouvir umas conversas na estação de esqui. Falando em esqui, foi um acidente envolvendo Gambit que fez os heróis se verem em grande perigo numa avalanche, com Wolverine sendo o último vivo e os levando a um mosteiro próximo, para serem cuidados. Depois dos X-Men se acomodarem, Noturno é apresentado aos mutantes, assustando Vampira e sendo atacado por Wolverine após um desentendido. Este desentendido foi causado por um monge, Reinhardt, que tentou matar Gambit, confusão que fez os X-Men suspeitarem de Noturno. Acertadas as coisas, ele conta sobre seus tempos no circo, temos Mística Mamãe e como que Deus fez ele abrir os olhos e encontrar sentido em seu sofrimento. Logan o questiona severamente. Não, ele tem razão. Embora todos sejam imperfeitos e lutem contra a tentação do pecado, ninguém gosta de ser lembrado das fraquezas humanas. Minha aparência
Não ajuda muito. Isso não causa revolta? Ah, já causou. Mas aí eu encontrei a paz, devoltando a minha vida a Deus. Ele me encaminhou para esse lugar onde tenho valor pelo meu coração, não pela minha aparência. Do que você está falando? Somos mutantes. Deus nos esqueceu há muito tempo. Não, meu amigo, Deus não esquece os seus filhos, humanos ou mutantes. Ele está lá para nos dar alegria e para ajudar nas horas de dor. Se o aceitar. Não me venha com esse papo furado. Eu tentei. Acha que eu não queria isso? Eu não preciso do sermão de um padre de circo. Os dois têm uma conversa, agora sozinhos, onde Noturno tenta convencer Logan a ver o mundo com outros olhos, nas palavras do próprio, enquanto Wolverine segue sendo cabeça dura, atribuindo que se Deus existe, não faria sofrer tanto na vida, rememorando o caso do Arma X e o fato de ser mutante. Minha dor me levou para Deus. A sua o afastou dele. Não me fale de Deus. Que tipo de Deus deixaria fazer isso comigo? Nossa habilidade de entender os propósitos de Deus é limitada. Mas nos consolamos com o fato de que seu amor é infinito. Eu acreditava nessas coisas, mas já vivi demais. E passei por muita coisa. A vida é sempre difícil. Eu sei melhor do que ninguém. Mas apesar de tudo, pessoas de várias crenças acreditam que há um Deus que as ama. Será que todos estão errados? Abra o seu coração, Sr. Logan. Será que é tão difícil ver o mundo com outros olhos? Até que os dois são surpreendidos por um motim que ataca o mosteiro. Reinhardt ouviu a conversa de Noturno com os mutantes, descobriu que ele é o demônio caçado do início da história e pediu que as pessoas invadissem o local para dar jeito no, entre aspas, problema. Só que tudo dá muito errado. Com Gambit ferido, Vampira enlouquecida pela insanidade dos moradores locais e um incêndio generalizado que faz Reinhardt voltar atrás após ver o dano que causou. No fim de tudo, Noturno diz que a presença dos X-Men foi uma bênção e Logan mais uma vez discorda disso. Mas Kurt, categoricamente, dá uma bela resposta a Wolverine. Não concordo. O irmão Reinhardt entendeu seu trágico erro e se arrependeu. Os moradores não me olham mais com medo no coração. Não houve vítimas. São razões para sermos gratos. Mas e o mosteiro? Ah, foi uma tragédia. Mas o mosteiro é cimento e pedra. A fundação que Deus construiu em nossos corações jamais será destruída. Ele presenteia Wolverine com uma Bíblia e então, quando corta para Paris, somos surpreendidos. Vampiro fica chateada com Gambit, que diz que a vida é sorte e que os monges eram alienados ao mundo. Ela até acredita nele e fica bem desesperançosa. Mas, ao ver uma igreja restaurada, abre as portas e vê Logan, rezando, dizendo que sua raiva o cegou, mas que agora tem fé e jamais terá medo. Minha revolta me cegou e por isso eu não podia ver. Mas você me perdoou. Eu tenho fé, jamais terei medo. Uma história muito madura para um desenho infantil, certo? Foi exatamente o que os produtores pensaram quando a conceberam, alegando que a religião daria um peso que geralmente as emissoras de TV não permitiriam. E com isso, produziram aquele que, para mim, é o melhor episódio desta animação mutante. Mesmo com adaptações diretas de histórias consagradas como Fênix Negra e Dias de Futuro Esquecido, coloco o episódio de Noturno como número 1 justamente por facilitar as coisas, sendo o episódio mais intimista, com confrontos em proporções menores, facilitando o baixo orçamento do desenho. Diria que este episódio capta muito bem a essência dos X-Men de Chris Claremont, que sempre foi muito cuidadoso com seus personagens e gostava de criar momentos mais de diálogo e construção com a veia dramática que lhe é característica. Como um religioso, direi que aqui temos um exemplo muito bacana de como a religião nos ajuda a vermos as coisas de forma mais consciente, equilibrada, nos ajudando através da moralidade a sobreviver num mundo muitas vezes insano. Noturno era caçado por sua aparência, mesmo sendo uma pessoa maravilhosa,
E até os X-Men, especialmente Wolverine, caíram na armadilha, buscando primeiro o confronto. A forma com a qual o Noturno lida com os sofrimentos de sua vida, falando sobre os planos de Deus de uma forma serena e disposto a aceitar as provas que estão por vir, é comovente. Algo que lhe dá a paz de espírito necessária para seguir em frente. E claro, não podemos esquecer de Wolverine, que passou por uma transformação incrível dentro do episódio, de certa forma, não intencionalmente, claro, até metalinguística com sua trajetória dos quadrinhos. Começa buscando mera ação, percebe que pode mudar, mas ainda se recusa, para enfim se reconstruir como um novo homem, não um animal. Aqui, este caminho foi encontrado através da fé. Para quem lê quadrinhos, é ainda mais bonita a interação Wolverine-Noturno. Aqui no canal, trouxe a fase de Greg Rucka, onde Logan pede perdão por ter matado criminosos, sendo o chefe deles pedófilo, não por pena dos inimigos, mas por medo de se perder. E Noturno, na época padre, o acalenta, dizendo que eles eram pura maldade e que o Logan precisa se dar uma chance para melhorar e entender que pode sim fazer o bem. Fechando o vídeo, gostaria de agradecer a toda a produção do desenho por ter nos brindado com um lindo episódio que nos traz uma mensagem importantíssima de como a religião vem para nos dar sentido à vida e nos consertar de nossos erros passados, permitindo a nós sermos libertos da prisão de nossos vícios, ao mesmo tempo que pedimos perdão pelos equívocos. Aos bons, que espalhem a bondade como Noturno. Aos duvidosos como Wolverine, que encontrem sua certeza. Aos enganados como o irmão Reinhardt, que encontrem o caminho dos justos. I know God is a force that picked me up. I know cry